Sobre o feriado do Dia do Trabalhador. A data é comemorada em cerca de 80 países ao redor do mundo e homenageia o esforço, dedicação e a importância do capital humano em empresas, organizações e também setores públicos. Viliane Gomes está de volta, que traz um pouco mais, sobre a importância dessa data. Vili, como é que surgiu esse feriado? Conta pra gente, você tá com quem? Verdade, Ana, voltamos aqui diretamente do centro de Caruaru. A data aqui no Brasil ela foi instituída em 1924, mas quem vai explicar melhor para a gente a respeito é o advogado trabalhista, Dr. Efigênio Medeiros, que está aqui com a gente no Manhã Cidade. Dr. Efigênio, seja bem-vindo ao Manhã Cidade. Como é que foi instituído esse feriado aqui no país? Bom dia a todos, bom dia, Ana. Como você bem colocou, no ano de 1924, o presidente Arthur Bernardo oficializou essa data, aqui no Brasil. Essa é uma data que ela é comemorada no mundo inteiro, que é um momento de reflexão, um momento de solidariedade aos trabalhadores, para que se reflita sobre o dia a dia do trabalhador, o respeito ao trabalhador. Desses últimos anos, quais os direitos adquiridos, já que a gente está falando sobre o feriado, que comemora o Dia do Trabalhador, quais os direitos que o trabalhador adquiriu nos últimos anos? É importante destacar que nós temos um código que rege as questões trabalhistas, que é a CLT, desde o ano de 1943, no governo de Getúlio Vargas, e ao passar dos anos esse código veio tendo reformas, mas um ponto crucial aí de direitos fundamentais que foram garantidos foi na Constituição de 1988, onde vários direitos fundamentais como jornadas, férias, licença maternidade, o FGTS, tudo isso foi colocado como direitos fundamentais. Então esses direitos, reformas trabalhistas, como aconteceu em 2017, são necessárias porque o mundo evolui, as relações de trabalho, elas modificam com o passar do tempo. Nós temos um exemplo aí, que foi a pandemia, que houve uma mudança drástica na relação de trabalho, na forma de trabalhar, que trouxe o trabalho home office, várias outras questões que foram mudadas. Então as reformas elas são necessárias, mas a garantia de direitos fundamentais, elas estão na Constituição, então ela garante ao trabalhador. A relação de trabalho ela é sempre conflituosa, no bom sentido, mas por isso a necessidade de um regramento, como nós temos no Brasil e em vários outros países, é algo que as pessoas normalmente falam que só existe CLT, só existe um Código de Trabalho no Brasil. Isso não é verdade. As relações trabalhistas elas datam de 1888. Então, quando se instituiu o primeiro dia do trabalho, que foi nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Então é algo que remota há bastante tempo, porque essa é uma relação que existe entre o empregador e o empregado, e ela precisa ter regramentos. Então é uma data que tem a sua importância, parar o dia 1º de maio para comemorar. Importantíssimo, é um momento, como eu coloquei, é um momento de reflexão, um momento de ver direitos, benefícios que o trabalhador consegue ao longo dos anos, através dos sindicatos, das categorias. Isso também é importante, porque essas categorias elas são beneficiadas com lutas. O Dia do Trabalhador é um momento de luta, de trabalho, para rever tudo que se aconteceu e prospectar um futuro. Então, com relação a gente vê essas questões do direito, é importante a gente saber onde encontrar, Como é que faz para pesquisar, quem quer dar uma olhada na CLT? Eu informo sempre que a CLT é a Bíblia da relação de trabalho. É importantíssimo, hoje com o advento da informática a gente tem acesso a informações. É importante também ver o que é verdade, o que não é verdade, Então nós temos vários sites, vários acessos que a gente pode pegar essas informações. Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, sempre tem informações que são corretas, que são de acordo com a legislação. Na dúvida, eu sempre digo, procure um advogado, procure o sindicato de sua categoria, busque a informação. A discussão sobre empregador e empregado, relações de trabalho, ela vai existir sempre. Mas a nossa orientação sempre é mediando, conversando, o diálogo é o melhor caminho. Então, aproveitar o dia, comemorar esse Dia do Trabalho nesse 1º de maio. Verdade. Como estávamos comentando antes, várias categorias
ainda trabalham nessa data, né? Mas é importante dizer também que a maior parte, comércio, indústrias, eles estão fechados, deve ser respeitado esse dia, né? E o trabalhador que tem uma vida, uma jornada de trabalho diária, ele merece essa data, é uma data de comemoração. Eu sempre digo que o Dia do Trabalhador, ele é uma data para se comemorar, porque avanços existem, né? As discussões sobre as relações de trabalho sempre vão existir, né? Mas através de um diálogo, através das partes sentarem e decidir sobre qual é o melhor caminho. É tão importante a gente frisar essa questão do diálogo, que hoje no Brasil nós já temos discussão de uma jornada de 4 dias. Né? Do que era que se imaginava, porque as lutas sempre foram porque as jornadas de trabalho eram exaustivas, jornadas de 12 horas, de 10 horas. Hoje nós temos uma jornada no Brasil que são de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Mas algumas empresas já têm discutido, certo? 32 horas semanais. Então, apenas 4 dias, de segunda a quinta ou de terça a sexta-feira. Isso são projetos pilotos que tem em alguns estados e tem acontecido e tem de forma muito importante tem acontecido. Os resultados são muito importantes, porque o que é que acontece? O trabalhador, quando ele está bem no trabalho, quando ele está com a saúde mental, quando ele está se sentindo bem no trabalho, ele produz mais. Então, veja, o empregador e o empregado se sentaram e observaram que a empresa produzia mais, mesmo ele trabalhando uma jornada menor. Então, eu sempre oriento, vamos sentar, vamos conversar e dialogar. Uma curiosidade, hoje a gente está numa quarta-feira, 1º de maio, feriado. Quando cai num domingo, há possibilidade de troca? Não existe essa data, né, que é instituída, é o 1º de maio. Infelizmente, quando cai num domingo ou um sábado, que algumas categorias não trabalham, se perde essa data, infelizmente. Muito obrigada, doutor Efigênio, por sua participação aqui no Manhã Cidade. Ouvimos o advogado trabalhista, doutor Efigênio, que trouxe um pouquinho, né, a respeito das curiosidades sobre esse 1º de maio. Então, quem está em casa, aproveite a folga, comemore. Né? Quem não está, vai comemorar a folga aí depois, porque tem os serviços essenciais que estão abertos, mas é isso, vamos comemorar, quem pode, daqui a pouquinho a gente começa a comemorar também, né, Ana? Quando finalizar o plantão, eu volto contigo. Rapaz, Viliana, minha comemoração vai ser tomar um belo de um banho e dormir, porque eu tô assim, naquela idade, o tempinho que eu tenho, sabe, depois dos 30, a gente só forra a cama e vai tirar